Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vocês não foram enganados. Isso aqui é a live da Nursing Connection sem a Jéssica e a Cláudia hoje. Fala, Boa noite, Brunão. Tiagão. E aí, meu amigo? Até que enfim elas botaram a gente pra trabalhar, hein? Tá na hora, né? Agora, Como é? Deixa eu agora, limpar a câmera aqui. Agora agora não vai, tem volta. né? Agora não tem volta. Vão botar a gente pra fazer live. Pessoal, boa noite aí. A gente vai dar aqueles 1, 2 minutinhos de praxe para mais gente entrando. Vamos começar aqui nos introduzindo. Então, meu nome é Tiago. A dúvida que vocês tenham, né? Já vou falar, eu sou esposo da Jéssica, né? A mais lourinha aí. E eu trabalho na Nurse Connections, sou um dos fundadores. E antes de trabalhar na Nurse Connections, eu trabalhava para a Westways Staffing, que hoje em dia é nossa parceira, né? De sponsorship. Trabalhei quase 2 anos lá. E a gente decidiu por abrir a Nursing Connections, graças a Deus. E eu trabalho com a parte de gestão de negócios e melhoria de processos na qualidade. Agora eu vou passar para o Bruno aí nessa parte de Nursing Connections e cônjuge. Legal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou esposo da Cláudia. Vocês veem bastante aí Jéssica e Cláudia nas lives. Eu sou formado também em engenharia de produção. Ah, Também sou da equipe da Nursing Connection. Eu sou mais voltado na parte da área financeira. Então, basicamente, eu cuido dessa parte, junto com uma equipe nossa aqui, equipe Fera, composta de 6 pessoas. E vamos bater um papo. Espero que a gente agregue um valor para vocês, como cônjuge, como o Thiago acabou de falar aí, para essa jornada que vocês estão planejando e sonharam, como a Nursing Connection. E um ponto principal que a gente vai começar aqui é algo antes de vir migrar para cá, para os Estados Unidos, né? Acho que o papel do cônjuge, eu acho que os dois têm que estar muito convicto e na mesma página em querer se mudar. Acredito que esse é um ponto principal para poder vocês virem para cá, porque se não estiver na mesma página, o trabalho acaba sendo cada vez mais árduo, no sentido de, será que o meu cônjuge está na mesma pegada, na mesma vontade que eu? Aí começa, durante o processo, ter algumas dúvidas, e que se o cônjuge, como suporte, não tiver na mesma página, acaba gerando dúvida e acaba até desmotivando um pouco mais. Então, assim, uma dica que a gente dá, e a dica que é fundamental, é os dois estarem na mesma página para poder seguir em frente. Que quando eu comecei a namorar a Cláudia, tem uma pergunta bem incisiva e direta. Olha, quero me mudar para os Estados Unidos, vai tá no mesmo plano que eu ou não? Eu não sei se o Thiago teve a mesma Tive, tive, concepção, mas lembro direitinho no auditório da faculdade, lá em Rio das Ostras. Falei, pô, Jéssica, tô gostando de você, vamos sair para namorar ela. Ela nem falou assim, falou Texas, tá aqui, eu não sei quanto tempo vou estar no Texas e se você não quiser isso, nem perca meu tempo. Na época, se ela falasse que ia mudar até pra China, eu aceitava, né? Porque eu queria namorar. Mas realmente ela foi bem franca no começo, então a gente sempre tive essa clareza que esse era o plano. então um suporte para o enfermeiro que está vindo, então esse é fundamental, estarem na mesma página. O segundo ponto também é tentar dar o suporte máximo possível no encorajamento. Por quê? Porque o processo todo é uma mudança de vida e cultural também. Porque, diferente de outras provas que a gente passa pela vida, no sentido de talvez carteira de motorista ou
concurso público ou qualquer tipo de prova, ela vai te garantir talvez um status ou uma probabilidade, uma oportunidade para você conseguir um trabalho melhor ou algo melhor, mas a prova que elas vão estar fazendo, o processo que você está fazendo, é para mudar de vida. Então, o peso que ela ou ele está carregando no momento é, caramba, essa oportunidade que está trazendo sou eu. Então, pesa na consciência do enfermeiro que está no processo cada vez mais a chance de, tipo assim, caramba, será que eu estou tomando a decisão, por mais que seja conjugal, correta? Então, essa é uma segunda dica muito importante, é sempre que possível, dar o encorajamento para o enfermeiro, porque isso é vital. Eu lembro que algumas vezes até a Cláudia ficava um pouco ansiosa, ficava um pouco preocupada na época, né? Porque a prova chegando, o processo chegando. E é tirar o máximo possível do peso do enfermeiro nessa carga de horário que ela tem que fazer, ou ele tem que fazer para aprender inglês. Então, esse é um ponto que é fundamental para o enfermeiro, é dar o suporte emocional que ele precisa ao longo do tempo. Além disso, também a questão de o setor administrativo. A gente vai entrar, talvez, não tanto no processo em si, mas o processo do início até a chegada aqui. Tem vários momentos administrativos que, graças a Deus, hoje tem a Nursing Connection, que dá o suporte, a gente dá o suporte bastante nessa parte administrativa. E na época, quando eu e o Thiago, a gente estava no mesmo ritmo aí com o Thiago e Jéssica, e Pécio também, a gente tinha que ficar correndo atrás de alguns processos administrativos para poder tirar a sobrecarga de estudo que as meninas estavam tendo. Então, essa questão administrativa e suporte é fundamental para aliviar o cônjuge em si, né? E também um planejamento financeiro. Então, esse planejamento financeiro é importante. Por quê? Porque a gente não sabia na época, né, qual era os desafios que a gente ia enfrentar aqui. Então, vai chegar uma hora que você tem que colocar o seu sonho de querer morar aqui acima das decisões que você vai fazer em curto prazo ou a longo prazo. Onde eu lembro que chegou uma fase que a gente estava lá, a gente teve que economizar em vários pequenos aspectos para poder segurar um pouco de dinheiro, que a gente não sabia o quanto que a gente ia ter, para vir para cá. Então, às vezes vai bater uma hora e falar assim, poxa, quero comprar agora tá aí o iPhone 14, né? Não, vou comprar um iPhone 14 e vamos que lá. Não, então assim, Vai o não. casal como um todo, né, Thiago? Ah, ter essa mesma página de ter um planejamento financeiro bom. Mas isso só será feito de forma bem legal quando os dois estão na mesma página. Se os dois não estiverem na mesma página, todos esses aspectos de dar suporte, de planejamento financeiro, de suporte administrativo, de dar um tempo a mais para se sacrificar como um cônjuge para dar suporte enfermeiro, vai em vão. Tiago, se quiser complementar algo aí a mais sobre esse suporte inicial antes de se mudar para os Estados Unidos, fique à vontade aí, meu amigo. Não, acho que foi bem rico aí que você foi pincelando. Para vocês entenderem, a gente quebrou a live em dois temas: suporte do cônjuge ao enfermeiro, esse papel do cônjuge. No nosso caso é o marido, mas você traduz para a sua situação. E a gente ia falar antes, tipo, Estados Unidos, que o Bruno acabou de cobrir, e estando aqui nos Estados Unidos. Aí no intervalo a gente ia falar um pouco sobre nós enquanto engenheiro, nossas formações e como a gente fez para se preparar para trabalhar na nossa área aqui, e quando a gente chegou aqui, como a gente fez para conseguir. Ambos estamos trabalhando na nossa área aqui, graças a Deus. E a gente tem uma hora de live, a gente vai tentar usar os primeiros 40 minutos para falar desses quatro temas, deixar uns 15, 20 minutos no final para pergunta e resposta. Fala, Bruno, quer pontuar mais algo? Você levantou a mão? Acho que tem um ponto que. Tem até uma pergunta aqui que foi um ponto que acho que vale a pena tocar. A Monique perguntou quanto de dinheiro, né, dólares, a gente na média tem que levar. Eu acredito que
numa média de dólares para poder levar, é difícil porque depende da cotação de como está vindo. Mas há pelo menos ter um estilo de uns 2 a 3 meses para sobreviver aqui. Então, em que sentido eu digo isso? Se eu estar planejando, isso foi que geralmente a gente vê ou pesquisa no mercado. Você tem que ter o dinheiro suficiente para sobreviver uma média de 3 meses assim que chegar aqui. Então, se a gente chegou aqui em janeiro, por exemplo, então você tem que ter dinheiro para poder sobreviver janeiro, fevereiro e março, porque a gente não sabe o que pode acontecer até nesse meio período. Então, joga uma média aí básica de $2.000, eu acho que por isso é básico. Então, multiplica 2.000 por 3, 6.000, acho que é muito. Mas essa é uma média razoável, né, Tiago? Eu chutaria mesmo também, Bruno, de 6 a 10 mil, dependendo, assim, de quanto você consegue. O Bruno está falando de um valor ideal, né? Até porque cada um vai ter sua realidade, mas pelo menos, se puder juntar, puder sacrificar, vender, igual a gente sai antes de sair do Brasil, vendemos carro, isso, aquilo, que você puder fazer para conseguir dinheiro, você faça. Para chegar aqui, você pode não precisar. A ideia no primeiro mês, né, enfermeiro trabalhando, começa a receber e tal, mas caso precise, você tem ali uma gordurinha de um mês, 2 e tal. Então vamos passar para o segundo tema, então, sobre o suporte do cônjuge ao enfermeiro depois que chega aqui nos Estados Unidos. E para a gente isso é um assunto muito sensível, porque isso não é só uma empresa liderada por enfermeiros, pela Jéssica e pela Cláudia, mas tem uma família de enfermeiros. A gente sabe que o sonho é um projeto familiar. Então, isso é muito importante que a gente consiga olhar de uma forma holística de todas essas perspectivas para você se preparar. E a gente tem que falar uma coisa aqui. Quando você começa, vou repetir um tema aqui, a live da Michela e do Marlon, eles falaram, é um recomeço. Bota na sua cabeça, lembra no videogame, quando você apertava o botãozinho de, a gente chamava no Brasil de reset, né? Reset, reset, de reiniciar. É isso, é um recomeço, né? Lembra que você estava no seu emprego, você começa a estagiar, é efetivado, aí é uma vaga intermediária, depois vai para a sua vaga que você fez faculdade. Mesma coisa aqui, tem que ter essa humildade de recomeçar. Só que você tem que fazer uma gestão de mudança. O que é isso? Já é uma mudança muito grande para o enfermeiro começar trabalhando aqui na área diretamente dele. Complexo isso, o nível de inglês, o trabalho. Então não pode, ao mesmo tempo, o marido também querer aí estar correndo, começar. Nosso conselho não é que não pode, o nosso conselho é tem um tempo para cada coisa debaixo do sol. Tem fases a vida. Então não faz sentido no inverno você estar com um sunga de praia. Assim também, quando está começando aqui, o nosso conselho é que o cônjuge ele faça, né, igual fala muito na Bíblia, de se sacrificar, abrir mão dos seus direitos e seus deveres em favor do seu cônjuge. O que quer dizer isso? Eu vou falar abertamente. No começo, Bruno e eu, a gente se focava em limpar a casa, fazer comida, ter muito chocolate para receber as meninas quando chegavam em casa, comprava balão, cartão, primeiro plantão delas, tem até hoje cartaz que a gente fez. Então, tem que focar nessa adaptação. Invista em a carreira do enfermeiro primeiro, ponto 1. Ponto 2, isso que eu falei agora, suporte na rotina, na adaptação. Tira tudo que você puder de responsabilidade do enfermeiro para ele ter um tempo de recuperar a mente dele, o corpo, até o próximo plantão. Sabe que se a pessoa quiser ter hobby, quiser ficar sozinha no canto dela, quiser assistir filme de romance junto com você, paciência. Aguenta e assista. E uma coisa importante também, que é muito tabu, né? As pessoas não gostam de falar, achei muito legal que o Marlon foi muito transparente com isso, cuide da saúde mental, principalmente do enfermeiro que está trabalhando. Se tiver que investir, sabe, em terapia, em psicólogo, faça. Digo até para começar isso no Brasil, chega aqui um acompanhamento, continuando. Foque em comunidade, faça amigos. Então, uma coisa que é importante, a gente teve essa comunidade na igreja, vários amigos que ajudou a gente com inúmeras coisas, a gente convivia e tal. Muito importante ter essa rede de apoio. Você não tem a sua família aqui, então crie outras. Se você ficar essa pessoa que só quer saber de correr atrás de gente que é parecido com você, de brasileiro e tal, disso, aquilo, você vai se limitar. Tem que ir atrás, tem que ser intencional. É igual que você está chegando numa escola, você não tem amigo nenhum, você vai ficar no cantinho ali comendo fandangos, não vai dividir com ninguém? Tudo bem. Mas você tem que ser um cara que vai atrás e seja intencional para ter essas
amizades, tá? No final a gente vai falar um pouco mais sobre as perguntas e respostas, mas gostei muito da sugestão que deram aí. Acabou de comentar aqui, foi a Mari, né? De ter alguém para cuidar, ficar com a nossa filha e tal. Isso aí é realmente um ótimo exemplo. No caso, eu não tinha filho, mas hoje em dia eu entendo como que isso seria importante no começo. Então é isso aí. Suporte antes, o Bruno falou, reforçar, suporte para dar tempo e prioridade para o enfermeiro trabalhar, estar na mesma página, o seu principal planejamento financeiro aí, 3, 4 meses de dinheiro que você puder juntar da rotina aqui. O Bruno falou de 6 a 10 mil dólares, mais ou menos. Suporte administrativo, tira esse peso de burocracia do enfermeiro, você faz. Encorajamento o tempo todo. E estando aqui é isso. Primeiro é o enfermeiro, depois o esposo foca na carreira, então dê essa prioridade para ela, ajuda ou para ele, ajuda com essa questão de suporte rotina e foca muito na saúde mental, no equilíbrio. Não chega aqui falando, pega 4, 5 plantões por semana. É um começo. Então, o começo é mais estabilidade do que curtir, sair curtindo, turismo. Não vai ser muito no primeiro mês, isso é mais ter paz de espírito. Então, agora vamos mudar de marcha um pouquinho aqui para a parte da carreira. Bruno, esqueceu alguma coisa que você gostaria de complementar ainda? Não, você fez bem, Thiago. Acho que é isso mesmo. Eu acho que eu lembro até na época, né, que a gente teve que literalmente tirar todo o peso, além de todo o estresse emocional, mas também todo o peso físico, né, na questão de como você falou e também é tão importante estar na mesma página, porque vai chegar uma hora que parece que pode dar tudo errado para o enfermeiro. O primeiro plantão não foi bom, ou algo não está acontecendo. Então, esse momento de estar na primeira página ajuda legal, porque vai chegar uma hora que talvez o enfermeiro ou a enfermeira vai duvidar. Será que, caramba, será que a gente fez a escolha certa de estar aqui agora? Então, é sempre bom estar na mesma página para poder chegar nessa situação e reafirmar que o sonho valeu a pena e está valendo a pena. Então, e a gente sempre, eu lembro que a gente passou muito tempo, Thiago, a gente falava, né, que cada etapa da vida é temporária. Então, vai chegar uma hora que o calo vai apertar, vai ter plantão, que eu lembro das meninas, né, pesado, que o calo vai apertar e longe de casa, longe de pai, longe de mãe, longe de tudo. E essa hora aperta, porque não é fácil chegar e vou pegar o avião lá para o Brasil e vou ver todo mundo, vou ficar lá e voltar. Infelizmente, é uma decisão grande que, nesse momento, é onde o cônjuge tem que estar bem mais paciente, firme, para poder passar por essa fase temporária, né? Você falou Sim. muito bem sobre isso. Muito bom. Antes de pular para a parte de carreira, ainda no chapéuzinho de cônjuge, conselho que o meu sogro me deu, que é um homem muito inteligente, já desbravou os Estados Unidos aqui algumas vezes, já ouviu muitas histórias, ele contou uma historinha para o Bruno e eu antes da gente vir para aqui, longe das meninas, né, botou a gente num canto e falou, meus amigos, deixa eu falar a verdade com vocês. Os primeiros 1, 2 anos lá serão horríveis, ele falou. É um lugar ótimo, mas vai ser difícil. Vai dar vontade de ir embora, vai dar vontade de ligar para a mamãe, vai dar vontade de ligar para o chefe que você pediu demissão e falar, pô, cara, você ainda tem uma vaguinha aí? E falou, esquece, não pode ter plano B. Ele deu um exemplo que, imagina que você está saindo com um barco, do outro lado tem a guerra. No meio da lagoa, você tem que fazer um buraco no fundo do barco e não tem como. Você já fez o buraco, você furou o barco. Você só tem para frente, não tem opção de voltar. Se você voltar, você morre afogado. Mas se eu seguir em frente, vai ter uma batalha. Não tem problema, a única opção é para frente. Marche, tenha fé, acredita no propósito, no sonho que fez e persista. Vá para frente e quando você chegar lá com o barco quase afundando na hora de lutar, ainda taca fogo no barco para você não pensar em olhar para trás. Não tem opção de voltar, não. De fato. E é isso aí, tô falando, gente, das coisas boas, né? Mas tem muita coisa ruim, Bruno e eu erramos, ninguém é perfeito. E é assim mesmo, é assim que a gente aprende.
A Jéssica me sacaneou na mensagem, falando que eu aprendi a cozinhar lá em Albuquerque. Foi mesmo. Eu não ia comentar, não, mas eu falei, vamos deixar quieto, vou te salvar. Eu falei, Ah, não fala não. o Bruno me ensinou a cozinhar. Sua Show. esposa durou, cara, mas. Não, mas Faz vamos. parte. Mas um Eu ponto, fa- Thiago, tem um ponto que acho que na mesma questão da mesma moeda da mesma página, porque vai surgir uma pulga atrás na orelha. Pra gente que começou, né, a gente meio que não tinha esse suporte todo que a nossa Connection tá dando para poder experiência de caso, tem alguém lá, a gente Verdade. foi no escuro. Vamos, quem é o Wesley? Não sei, lembro que você apresentou o Wesley pra gente na época, né? Quem é o Wesley? Não sei. E aí, vamos orar? Vamos, colocamos Deus em primeiro lugar, esse é o plano, vamos lá. E, e o problema é que vai ter situações que tem gente que vai falar assim, vocês estão indo, tá certo? É isso mesmo? Vocês estão cientes do que estão fazendo? Então essas pulgas atrás da orelha vão começar a surgir. Então, se você tem um sonho, agarra e como o Thiago falou aí, o PS na época, né, falou pra gente, né? Fura o barco e vai, porque vai ter coisas boas influenciando vocês, mas também vai ter coisas não no sentido negativo, mas no sentido de tipo assim, que vocês estão fazendo tomar uma decisão correta mesmo. E Sim. então, foi a questão da nossa carreira, né? E Sim. aí, vou falar Eu da vou. página É, e, é. e a carreira foi um ponto importante para a gente, porque falando no meu lado diante dos Estados Unidos, né? Chegar uma hora, vamos. Na hora que tem uns pontos que a gente tem que ficar focado. Bom, beleza, o enfermeiro que vai dar o suporte, que é o green card para a gente, é o que vai trabalhar, mas em algum momento, eu, como cônjuge, eu tenho que começar a trabalhar também, porque eu não quero ficar parado com as minhas, vamos supor, com meus diplomas ou com minhas experiências só no Brasil. Se o sonho é dos dois, tem que também trilhar, não só para o enfermeiro, mas como é que o meu cônjuge vai estar preparado, não no primeiro momento, mas quando essa fase passar de suporte, que ainda vai continuar até hoje, né, Tiago? A gente dá suporte para elas, mas vai transicionar de forma a balancear, não só um só Sim. trabalhando, mas os dois como união, né? Fala aí, Tiagão. Quer falar uma coisa Não, aí? sim. Não, só no ponto da a gente transitar dessa parte, como o Bruno está falando, né? Agora a gente vai pular para a fase de como o cônjuge se preparar, estando no Brasil, para que ele chegar aqui, a carreira dele seja alguns passos à frente já, né? Não começar a correr atrás das coisas quando você está aqui, não. Mas antes disso, Bruno, acho que é legal a gente falar um pouco, de forma resumida, como foi a Aham, nossa experiência de carreira, não o lado sim, de... Só para eles saberem como que isso deu certo para a gente. sim. Então, por exemplo, eu lembro que antes de sair do Brasil, ninguém comentou que não estava falando com parentes antes de sair. Eu vou falar uma coisa bem sensível, mas é verdade. Conhecereis a verdade, verdade vos libertará. Eu gosto muito desse versículo, é João 8,32. Fala o seguinte: quando você tem um sonho que as pessoas à sua volta não entendem o porquê, é normal ter resistência. Quando a Jéssica falou comigo de morar nos Estados Unidos, eu não entendia. Eu morava na cidade do interior do Rio de Janeiro. Eu não enxergava o valor daquilo. No meio da faculdade, tive a oportunidade de fazer um ano de intercâmbio no Canadá. Eu fiquei aqui uma semana no Canadá, liguei para ela e falei, não precisa de me convencer mais, eu entendi. Mas, infelizmente, a minha família inteira não podia ter essa experiência que eu tive, que abriu os meus olhos. Então, às vezes, não dá para você querer convencer. Você tem que fazer as coisas humilde, respeitar a opinião de todo mundo, não brigar com ninguém que te desencoraje, não estão fazendo por mal, cada um vai reagir de um jeito, e faça o que é melhor para sua família, porque essa família é você, seu cônjuge e sua próxima geração. Claro que você vai respeitar todo mundo que te trouxe até aqui, mas você tem que fazer o que é melhor para sua família. Então, com relação à carreira, como o Bruno falou, eu me formei lá na Universidade Federal Fluminense em engenharia de produção, igual o Bruno. A gente estudava na cidade de Rio das Ostras, no interior do Rio, né, na região litorânea. E Isso. quando eu me formei, graças a Deus, eu pude trabalhar já numa empresa multinacional de petróleo e eu trabalhei já até, inclusive, como engenheiro lá no Brasil, 3 anos.
bem novinho, saído da faculdade. Então, dado o mercado ruim que tinha lá, é normal que todo mundo ia falar, você é doido, você vai largar uma carreira boa dessa no Brasil? Jéssica também estava muito bem, ela era professora universitária na Faculdade Federal lá. Aí, como é que vocês dois, casal, vão largar isso? Vocês querem mais o quê? Então, assim, mas foi uma decisão que foi importante. Quando eu vim para cá, no começo, como o Bruno falou, eu fiquei focado no suporte, não trabalhei nada disso. E quando começou a virar a chavinha, chegou numa fase que poderia trabalhar, peguei o primeiro emprego que tinha. Bruno e eu, a gente entregava comida direto aí, tem aplicativo de entregar comida. No Brasil, a iFood, né? Aqui tinha outros. Eu peguei emprego, que o primeiro emprego que eu tive foi lá trabalhar na Westers, que eles me deram a oportunidade de trabalhar lá, eu agradeci. Era no escritório, fazendo a função administrativa lá, de assistente das coisas, que não tinha nada a ver com a minha formação, mas eu peguei para começar. Depois de um ano, dois nisso, acabei mudando aqui para o Texas com essa vaga da Westers e comecei a procurar, que a Jéssica engravidou na época, a gente engravidou, e eu vi que eu precisava de mais dinheiro para pagar as contas, para ela parar de trabalhar. Falei, vou aplicar agora para a minha área. Graças a Deus estou trabalhando já na minha área como engenheiro de produção, exatamente o que eu fazia no Brasil, com melhoria de processo, com uma condição muito melhor que eu nunca teria no Brasil em termos de carga horária, equilíbrio de vida, de tempo no trabalho e salário. E eu trabalho de casa ainda, tem um bebezinho aqui de um ano e pouco e tal, eu tô aqui de casa, consigo ajudar, tal, trocar fralda, tal, botar roupa para lavar enquanto não tem reunião. Tem sido muito legal. Então, eu hoje em dia tenho muito mais rápido do que eu imaginava, tenho um trabalho melhor do que eu tinha no Brasil na minha área, e é um mito esse negócio que não. Mito ruim que não tem como fazer as coisas aqui. Esse é um pouco meu, eu queria que o Bruno falasse também essa transição para ele, do Brasil para cá. De fato, questão de. Acho que o ponto principal que a gente reforça muito, né, na nossa consultoria como Nursing Connection é o enfermeiro tem que saber, tem que dominar a língua inglesa, porque está vindo para os Estados Unidos, primeira língua é inglês, mas também não tão diferente como um cônjuge, porque eu sei que a carga mais pesada vai ser para o enfermeiro, com algumas provas que precisa tirar uma certa nota, mas também tem uma linguajar, tem uma dinâmica na língua bem afiada, mas também como um cônjuge, antes de vir para cá, eu lembro que a Cláudia me ajudou bastante na língua inglesa, até porque ela sabe mais que eu, mas como a Cláudia Thiago falou também, como um direito de produção, a gente tem um pouco já o viés que tem que saber inglês, nem que seja o básico, o intermediário, porque infelizmente demanda a língua. Mas tirando essa questão da nossa profissão em si, a dica que eu dou para vocês, que uma das, né, é conversa bem ou mal, ajudando o seu enfermeiro, o seu cônjuge, no inglês também. Porque não deixa só, vai lá, enfermeiro ou enfermeira, estuda inglês aí e eu vou ficar, não vou falar nada. Tenta, claro que não no mesmo nível pesado como o enfermeiro que está no processo, mas também joga umas palavras no dia a dia. Pega ali meu spoon, sei lá, joga algumas palavras para poder, né, se ambientalizar. Então, isso foi uma dica muito boa que eu acho que no processo Então, me ajudou bastante, além do meu trabalho. O inglês foi algo muito bom para poder eu pegar nessas começar, né, a ter aumentar o vocabulário para ajudar aqui. A dica também que antes de vir para cá, que me ajudou no nosso trabalho, pega referências, se possível, no trabalho ou antes do trabalho, antes de vir, pega referências já e pede para poder o cara traduzir em inglês, carta de referência, porque é importante, me e ajudou a falar. pede na última hora, né, Bruno? Depois você já falou que vai sair, mas já deixa prontinho Exatamente. a carta já, a gente escreveu nossa carta. Eu sou top aqui, ó, tudo que eu sou. Só pediu para o chefe assinar. Já estava lá Exato. no esquema. Exato. Então, assim, vai pedindo documentos, vai pensando em estratégias que pode te ajudar aqui dentro. Então, assim, pesquisa um pouco em sites, né? Claro que a gente vai falar um pouco da nossa área, que a gente é formado, mas de forma abrangente, o inglês, o cônjuge não vai fugir tanto dessa área, não como pesado como o enfermeiro, mas
aprende, porque o enfermeiro tem que falar inglês, então ele não tem ninguém para falar inglês no Brasil. Começa a meio que conversar um com o outro, mesmo que você não entende nada, deixa o enfermeiro só falar, Isso aí. entendeu? Então, isso é um ponto muito importante. A gente traduziu alguns diplomas, alguns documentos que a gente ah, queria trazer, porque a gente não sabe se a gente ia precisar ou não, então a gente meio que ah, pegou várias coisas assim, nesse E sentido. você precisou, né? Você precisou, né? Precisei, precisei. A gente vai ser legal a gente chegar no ponto da nossa trajetória aqui nos Estados Unidos. Tem umas histórias legais para a gente comentar. E, então, assim, deixa o seu currículo mais bonitinho possível. Uhum. Então, assim, se prepara que eu lembro quando a gente estava vindo para cá, uma das questões foi, será que um dia eu vou atuar como profissional aqui nos Estados Unidos, como engenheiro? Aí entra a questão do sonho de morar aqui. Então, assim, infelizmente, infelizmente, isso entra como segundo prioridade. A ideia é você vir para cá com o espírito como cônjuge também, com o espírito aberto. Opa, nós dois vamos aventurar juntos. Essa é minha carreira. Doeu quando a É. gente, como cônjuge, ainda mais gente como marido, né? Quando eu pedi demissão, na época, pesou. Porque a fonte de renda cessou. E agora a gente está indo para outro caminho, esperando que tudo dê certo. Então, assim, pesa. Então, assim, tenta fazer um pouco do dever de casa, no sentido de pegar, assim, as referências, estudar um pouquinho de inglês, pega uns documentos e tenta validar. A gente validou também os nossos documentos, né, Tiago? Ah, Sim. e vai aprimorando seu LinkedIn também, deixa bonitinho. Ah, tenta usar todas as ferramentas que tem no mercado hoje aí na internet e vai fundamentando as suas questões de documentos que quando você estiver aqui, você não tem como voltar, deixa ali no cartório pegar um contrato que eu esqueci e tudo mais, né? Então, assim, tenta deixar bem bonitinho. Não precisa, talvez, se não der, trazer tudo, pelo menos escaneio e tudo mais, mas essas são umas dicas que a gente precisaria para poder, antes de vir para cá. Tudo isso que a Exato. gente vem falando na nossa consultoria, a gente, além de dar o suporte técnico com enfermeiros, também acaba meio que pincelando também para o cônjuge, tá? A gente está passando rápido aqui, porque tem tanta coisa para tentar cobrir, mas basicamente a carreira antes de vir para cá, isso eu acho que é um ponto interessante. O inglês, referência, tradução de documentos, então, contatos, não sei se o Thiago... e Sim. também um ponto importante, é, isso aqui a gente pode tocar já na parte nacional, mas tenta pegar também contato pessoal de algumas pessoas chaves do seu trabalho aí, porque aqui eles checam. Então, assim, fica ligado que se estão trabalhando numa empresa X, se você tem um gerente que eu acho que é de confiança sua, quando for sair, pega o contato dele, porque é bem provável de entrar em contato. Sim. Outra, também, antes de vir para cá como carreira, se você tiver alguma graduação, pega contato com um reitor ou algo de coordenador de curso, porque eu precisar também. Vai lá, Beleza, Tiagão. Bruno. Pessoal, muito importante esses pontos que o Bruno falou aí. Só quero reforçar. Eu gosto demais, eu sou meio maluco, gosto de procurar emprego, gosto de atualizar currículo, LinkedIn. É uma parada que eu tive que fazer muito no Canadá. Eu lembro que quando eu fui arrumar meu primeiro emprego lá, eu apliquei para umas 50 vagas, até conseguir minha primeira vaga de estágio. E então eu fiquei doido com isso. Fui pro Brasil de novo, cheguei aqui de novo, tive que procurar emprego umas 3, 4 vezes já, do nada. Então a dica que eu te dou, atualizar o currículo. Mas o que eu boto no currículo? Ué, tem que ser esperto. Você pega, você entra no Google, vê qual que é o site, vê as vagas de emprego do local que você vai morar, engenheiro de produção, ok, Industrial Engineer na Albuquerque. É, Search. Pum. Aí eu vou lá, o que está pedindo no job description? Eu vejo as coisas que eu sei e boto escrito parecido. Então você vai nas vagas do Indeed ou do LinkedIn,
Ó, a gente chama de LinkedIn, né, velho? Jéssica me corrige direto. LinkedIn. Tem que dar uma espirrada. LinkedIn. Ah, vai fazendo isso. Então, quando eu falo para atualizar isso, e o LinkedIn também é muito legal, no sentido que dá para você meio que stalk, assim, meio que seguir as pessoas. Você vai mudar para cá? Começa a adicionar as pessoas das empresas que você quer trabalhar aqui. Vai adicionando. Quando um aceita, abre um leque para você aceitar tudo, adicionar todos os amigos dele. Então, eu ia adicionando um monte de gente numa empresa até alguém aceitar, eu entrava de novo, adicionava o cara da minha área, entrava de novo. Depois que você adiciona a pessoa, dá para você mandar mensagem direto para o e-mail dela. É top. Então, que você chega aqui, se você ir construindo essa rede de contatos no LinkedIn, você chega aqui e já tem essa. Então, vá fazendo isso. Dica que a gente dá. Agora, carreira nos Estados Unidos, chegando aqui, passou aquela fase inicial de inverno, né? De adaptação do enfermeiro. Começou a primavera, está esquentando. O que você faz? Bichão ou bichona, dá mole não. Você tem que focar. Então, primeira coisa é espírito de imigrante. O que é isso? Ou esses dias na live com o Marlon, a pessoa escreveu assim: para ser escravo nos Estados Unidos, eu prefiro ficar no Brasil. Porque fica mesmo, fica. Seja escravo aí de imposto, que você trabalha 6 meses do ano para pagar imposto. Né? Tudo bem, pode ficar. Agora, então não há nada contra quem quiser vir ou ficar, mas a mentalidade de quem vem aqui é ter humildade, de saber que eu estou recomeçando. Eu vou pegar o que eu quero e dali eu vou subir. Também que dá 2 passos para trás para dar 3 para frente. Dá um exemplo claro disso. Eu queria ser engenheiro de melhoria de processo em um hospital, super específico. Falei que eu queria ser, porque amo o que a minha esposa faz, quero melhorar os processos hospitalares. Aí qual que era a minha ideia? Eu queria aplicar direto para essa vaga? Não. Você escolhe um ou outro. Apliquem para a área da sua área de engenharia de processo, no meu caso, e depois que eu tiver emprego, aí eu aplico lá para outra indústria. Ou então faz o contrário, vai na indústria, vai para o hospital, arruma qualquer vaga lá. Eu lembro que eu tentei até ser voluntário lá. Mandei até um vídeo em vez de mandar o resumo. Ninguém nunca respondeu. Entra primeiro no ambiente, depois você vai procurando. Não fica esperando sua primeira vaguinha, se é a vaga ideal, não. Pega a vaga intermediárias, vai trabalhando. É melhor. Aqui nos Estados Unidos, todo trabalho é honrado. As pessoas valorizam muito quem trabalha. Se você chegar para uma entrevista de emprego desempregado, numa cultura que todo mundo tem vaga aberta aqui, é muito estranho. Então é melhor você ter emprego, seja qual for, e vá procurando emprego, do que ficar esperando a vaga que você quer, na área que você quer. Então escolhe uma coisa, a área, ou a área de conteúdo, né? Seu estudo, ou a indústria que você quer trabalhar, e de lá você vai reaplicando, mas não fica à toa, não. Número 2, que o Bruno falou. Inglês, se prepara no Brasil, mas chegar aqui, foco total. Eu conheci tantos brasileiros, gente, você chega aqui, só anda com brasileiro. Como que seu inglês vai melhorar? Você é maluco? Eu lembro que eu ficava falando com a Jéssica, só fala comigo em inglês. Eu passei a ler a Bíblia, falar até com Deus em inglês. Não tinha ninguém para falar com Deus. Eu falava só um com o outro, com o Bruno, com a Cláudia, a gente falava inglês. Conhecer o brasileiro, a gente já puxava assunto em inglês. Todo mundo a gente queria andar com pessoas. Por quê? Tem que treinar inglês. Uma coisa que o Bruno e eu que fizemos, que é muito tranquilo aqui, é ESL, English Second Language. São igrejas, faculdades, no nosso caso era uma faculdade, que eles dão cursos gratuitos, semanais, de 1, 2 horas, para quem está aprendendo inglês como uma segunda língua, né, o imigrante. E é de graça, na maioria das vezes, ou pede, sei lá, $10 por mês para comprar material de estudo. E o Bruno, a gente ia lá e nesse lugar, não só a gente aprendeu inglês, mas fizemos vários amigos, fizemos contatos, que inclusive me ajudou depois a arrumar emprego, ajudar o primeiro trabalho voluntário do Bruno também foi lá. Então é muito importante, além do espírito de imigrante, humildade, em inglês aqui, full time, pesado. Terceiro é networking. Você tem que ser proativo. Que bom que o nosso foi pré-Covid, né, Bruno? No começo, mas tem que ser proativo na hora de correr atrás. O Bruno e eu, a gente entrou em agremiação de gerenciamento de projetos que tinha na cidade. Fizemos trabalho voluntário em vários lugares. A gente ia em feiras de emprego, congressos, a coisa até online, tinha que fazer networking o tempo todo. Tem que fazer, tem que dar as caras ao tapa. Senão, uma dica para vocês muito boa: network não acaba. Procurar um emprego integral é um emprego integral. Você tem que focar nisso. Uma dica que eu dou é: aqui nos Estados Unidos, quando alguém fala assim, ó, what do you do for living? What do you do for living? Eles estão perguntando o que você faz para viver, não, eu respiro, como, bebo água, não é isso. Ele está querendo dizer qual a sua profissão, o que você faz, qual o seu trabalho.
Então, qualquer lugar que você esteja, né, sabe, na rua, passeando, na igreja, no condomínio, se alguém fala isso, what do you do for living? Você já tem que ter na sua cabeça um discurso assim de 1, 2 minutos do profissional que você é, que está procurando emprego. Eu já tinha até um cartão, imprimi 300 cartões de emprego para entregar. Onde eu ia, entregava o cartão. Graças a Deus, o primeiro que eu usei já arrumou um emprego. Desperdicei na 299. Tá bom. Então, tem que fazer networking o tempo todo, pesado. E, de novo, o LinkedIn. Aqui é muito forte isso. Então, você já está com o seu currículo ajeitado do jeito que a vaga pede. Cara, você tem que começar a adicionar as pessoas, aplicar para as vagas em todas as plataformas que você imaginar. Se você não aplicou pelo menos 20 vagas por semana, você está preguiçoso em procurar emprego aqui. Tem muita vaga. Então tem que aplicar, mas ninguém me liga, mas ninguém gosta de mim, é assim mesmo, às vezes fica quieto um mês, do nada o pessoal começa a ligar depois. Então não se desmotive, vai aplicando sem parar. E outra, se prepare, você está vendo lá no. Vou dar um caso da minha área. Antes de vir para cá, eu vi que todas as vagas que eu queria de engenheiro eu tinha falando assim: curso de gerenciamento de projeto, curso de melhoria de processo. E tinha lá o nome das empresas e o nome da certificação. Sempre tinha. O que eu fiz? Eu estudei para eu pegar aquela certificação. Então eu falei, ok, eu estudei no Brasil, peguei uma certificação de gerenciamento de projeto, e a outra cheguei aqui, estudei, fiz outra prova, peguei as duas. Quando eu consegui meu emprego, o que meu chefe queria? Você tem certificação? Você tem? É isso que eu queria. Eu lá do Brasil já vi a prova que eu tinha que fazer. Então você já se estudar. Assim, o enfermeiro não tem que fazer o NCLEX? Deve ter alguma prova na sua área, alguma instituição respeitada, que apesar de você estudar no exterior, se você passa na prova, você mostra que você domina aquele conteúdo. Então, para terminar, queria só falar para vocês da síndrome de vira-lata. Cuidado muito com isso. Brasileiro é rei disso. Eu sou culpado disso também. Brasileiro é o único povo que eu já vi no mundo que menospreza o próprio país, fala mal do próprio povo. E quando eu chego aqui, síndrome de vira-lata, você acha que é pior que os outros. Mas meu inglês não é isso. Gente, isso não é verdade. Quando a gente chega aqui, o mundo inteiro está aplicando aqui. Então você não é diferente, não. Tem gente do mundo inteiro, eles estão acostumados a lidar com imigrante. E o brasileiro tem várias habilidades em termos de ser proativo, de ser brincalhão, de ser carismático, de resolver as coisas sem recurso, de, de ter essa facilidade de ser mais amigável e tal. E isso encanta os americanos. Eles não têm essas coisas, a liderança que tem dificuldade de se interar. E é que isso para a gente é normal. Então, vocês têm várias forças que não deixam ninguém falar que você é pior que os outros, não. Você traz ideias, experiências, personalidades que a empresa precisa, que não, eles não têm igual aqui. Então é isso, vamos focar nas perguntas e respostas. Tinha uma coisa que você ia complementar, Bruno, da carreira aí ou não? Não, acho que é isso mesmo, Thiago, que você falou, a questão do... eu lembro quando eu vim para cá, dá só mais 2 minutos de experiência, para contar uma história aqui de experiência pessoal. Quando você vem para cá, eu tive muita dificuldade, realmente, tipo assim, inglês não é uma língua que eu domino, ainda tenho dificuldade, obviamente, mesmo 3 anos morando aqui. Então, assim, eu lembro que até eu vi um vídeo antes que a gente coloca na nossa cabeça que o inglês tem que ser perfeito. Porque a maioria da vaga que tem no Brasil tem que ter inglês fluente. Então, o inglês tem que ser fluente. Se botar básico, só fala o hi e hello. Tem que ser fluente. Então a gente começa a entrar naquela concepção de eu só vou falar se sair perfeito. Se não sair perfeito, eu não vou falar, vou ficar quieto. Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu tive muita essa dificuldade também. Até no trabalho no Brasil, tive muita dificuldade, tipo assim, nossa, eu tenho que falar, mas tenho medo de falar errado e tudo mais. Mas quando chegou aqui, se você não falar, como o Thiago falou, se você não falar inglês, você não cria network, que não te dá a oportunidade para você conseguir o seu primeiro trabalho. Então, fala mesmo sendo errado. Eu lembro que eu fiz uns aula de inglês. E isso me ajudou bastante, porque eu que conheço um, que conheço dois, eu lembro que na época eles me ofereceram, quer trabalhar como em obra, construção civil, construção assim, de casa e tudo mais. Então, assim, quando você for entrar na carreira aqui, vai com a mente aberta, que pode parecer numa conversa nada a ver, alguém te oferecendo, alguém conhece um amigo que está precisando de alguém para cortar grama.
Tem isso, eu lembro que lá na igreja que a gente foi em Albuquerque, ela falou, ah, tem um serviço lá para poder cortar grama que o cara tava cobrando, eu não lembro quanto de valor por hora e tal. Então, assim, as vaguinhas vão aparecendo quando você menos espera. Então, assim, vai sim, vai dar o suporte para para enfermeiro ou enfermeira, mas tem várias histórias que acho que o tempo não permite, mas como você falou, cara, acho que tem que ter o espírito de imigrante. Vou que vou, porque não foi no meu trabalho que eu estou hoje como engenheiro, não foi o primeiro trabalho que eu comecei aqui, com certeza não, entendeu? Eu comecei aqui entregando comida, entendeu? Então, assim, espírito de imigrante, sempre. E que era legal também. Só tinha maluco, você vai ver, são doidos, tem cada história aqui, Chico. Era Mas, brabo, cara. Eu lembro que quando tava fazendo uma corrida de entrega, era você tinha que ficar dirigindo, olhando no celular, e olha que você não pode dirigir olhando no celular, né? Mas como você tá entregando comida, filho, essa regra eu acho que não existe. Você dirige, olhando para ver se tem chamada para poder entregar comida, você dirige olhando comida e tentando ver qual lugar que tem que pegar. Então, assim, era uma doideira. Foi e continua sendo uma experiência muito boa, que tá. e fez a gente conhecer os lugares, conhecer eles. Eu acho que não tem trabalho inferior, tá? Porque eu estou aqui nos Estados Unidos trabalhando como construção. Ah, que eu estou entregando. Não. Você está aqui por causa de um sonho de vir para cá para dar uma oportunidade melhor para sua família. Então, assim, não vem com poxa, mas eu vou para lá para poder trabalhar como entregador de pizza. O que importa é o sonho que vocês estão fazendo para vir para cá. Então, Isso. acho que isso tem que estar bem enraizado, né, Tiago? Sem falar as amizades que você faz, que você leva para a vida toda, que você nem É, imaginava. é, É, vou entrar nas perguntas e respostas aqui, mas vou falar uma coisa que o Bruno disse. Isso tudo que a gente está falando, nossa experiência, a gente não tinha a Nursing Connections para ajudar. é. Vocês que são nossos enfermeiros do serviço de consultoria ou de assessoria, ou que tem um apoio, nem que seja indireto aqui no Instagram, vocês têm uma coisa muito rara, porque a gente pode de fato ajudar. A gente já respondeu uma fração aqui, não dá para detalhar tudo, mas sempre manda mensagem. Se eu entrevistei a enfermeira, falei mais com o marido dela do que com ela. Tem enfermeira minha que está vindo do Brasil que o marido dela manda mensagem direto, pediu para olhar o currículo dele. É assim mesmo, a gente acaba vendo uma família grande aí. E outra coisa, a gente está falando de nós para dar nosso exemplo, mas a gente não é melhor do que ninguém, não. A gente sabe que se não fosse Deus, as coisas não dariam certo. Mas teve aqui as nossas lições aprendidas que a gente está compartilhando. A Anitta perguntou sobre a administração, né? Se tem emprego aqui e tal. A administração, assim como a engenharia de produção, dá sorte aqui, porque é uma área que você não é regulamentada. Por exemplo, enfermagem regulamentada, você tem que passar uma prova para ser enfermeiro, não é só formar na faculdade, igual a AB no Brasil com advogado. Aqui, engenharia de produção ou administração, não. Então, quando você vem para cá, em termos de procurar validação de diploma, você tem dois tipos de trabalho, você tem que saber. A minha área é regulamentada ou não? Se não for, TI, a área de marketing digital, a área de finanças e tal, essas coisas que tem a ver com conhecimento, graduado, conhecimento de bachelors para cima, meio que consultoria, mas não tem a ver com nada físico, que você tem que assinar documento e tudo mais, costuma ser não regulamentado. Então, pesquisa, é regulamentado ou não é? Algumas áreas são regulamentado. Advocacia é regulamentado, dentista é regulamentado, médico, enfermeiro é regulamentado, engenheiro civil, perguntaram aí, tem regulamentação, que você vai assinar documento. Mas nessas áreas que são regulamentadas, não quer dizer que você nunca vai conseguir trabalhar aqui. Tem todo um processo burocrático que você tem que pesquisar, assim como o enfermeiro fez, mas antes disso, você pode trabalhar em coisas que são na área, mas não é com aquele cargo ainda de engenheiro, por exemplo. Você pode trabalhar como um assistente, ou como analista, ou como um técnico disso ou daquilo. Às vezes você faz um curso aqui de um fim de semana e pega só o mínimo para começar. Estando lá na área, você fica 1, 2 anos, faz um community college, alguma coisa que precisa para completar. Então, marketing não é regulamentado, é um exemplo. E as que são, não quer dizer que você não pode. Você aprende o processo de validação, igual o enfermeiro fez, e chega aqui e consegue. O advogado não vai trabalhar direto como advogado, mas tem um negócio que chama paralegal, que você faz um pouco de estudo aqui, comprova, que, pô, faz um grande percentual do que o advogado faz, já ganha muito bem. Então depende disso.
Engenheiro mecânico depende do que você vai fazer, né? Os caras que for desenhar, mexer no AutoCAD e tal, você só tem que comprovar que você sabe. Igual o, o, o cara de TI. Não é a faculdade que você fez, você tem que comprovar. Você faz algum certificado, mostra o seu trabalho. Agora, se você for assinar a planta, ficar responsável por layout de produção de fábrica, aí você vai ter que ser validação de diploma, igual um engenheiro civil, que tem todo um processo burocrático para você assinar como engenheiro aqui. Então, vai ter como é que chama? O CREA do estado É, aqui, por é. exemplo, tudo mais. Então, depende disso. Outra pergunta que tiveram aí foi. É, vão ter da. Se tem vaga de TI em Novo México. Ixi, Sim. Vaga de TI é uma área em alta demanda, em qualquer lugar que você vá. Então, assim, tem vaga de TI, como assim qualquer outro lugar. É fácil de entrar? Não. Mas dá para entrar? Dá. Entendeu? Então, assim, vaga, acho que nessa área de TI, de engenharia, de administração, tem vagas. Obviamente, você não vai conseguir chegar aqui, eu vou aplicar para vaga de TI e vai dar tudo certo. Ah, pode ser que sim, mas pode ser que não, entendeu? Então, assim, acho que sim, tem vaga. É só ter, como o Thiago falou, né? Que quer trabalho integral, tem que procurar em tempo integral. Então, para vocês ficarem. é, outra pergunta que fizeram é média salarial. Põe no Google isso daqui. Glass Door. Glass de vidro. Glass. Glass Door. Lá tem média salarial. Tem outros sites também. Porque não adianta, depende da vaga que você está procurando, né? Então, não vão, lá é um gráfico, né? Um histograma. Vai mostrar em média essa vaga aqui, vamos te dar um intervalo. Então lá você coloca a vaga e a cidade, vai te dar, ganha em média de tanto a tanto. E os Estados Unidos fala salário por ano, tantos É, por ano ou por hora, não vai ter uma coisa por mês, igual a gente vê no Brasil. Obrigado, Cláudia, ela botou aí. Mas tem, esse site tem outros, mas a ideia é, bota salary, or wage, range, de vaga e tal. Então você vai poder pesquisar de forma específica da sua área e na cidade que você tá falando. Outra coisa, meu marido com a pergunta, né? Com inglês básico, consegue emprego aí? Como o Bruno disse, consegue. Agora, qual emprego, né? Não vai ser um emprego de ensino superior, vai ser um emprego que ele vai ter que fazer uma comunicação básica, ou que ele vai fazer uma coisa mais operacional. Mas isso é ótimo, porque lá ele aprende o inglês, perde a vergonha e já é, vai ter um emprego no currículo para aplicar para outra vaga. Então, de novo, repito essa dúvida. Pega o emprego antes, não fique esperando uma vaguinha que você gosta, não. Que lá seu inglês vai deslanchar e você vai ter uma experiência para já botar dos Estados Unidos. Muito importante que a sua última vaga não é no Brasil, mas é nos Estados Unidos. Se você falar, tem uma vaga aqui, alguém já fez background check com você, alguém já te deu uma chance e você foi comprovado que foi um bom funcionário. Que tanta pergunta que quer responder, Bruno? e é legal, cara, essa questão aí de inglês básico dá. Eu acho que a pergunta é essa. Você está disposto a trabalhar? Porque as vagas que, até no trabalho que eu tenho, que eu tô lá, Muito bom isso aí. minha dificuldade da língua de comunicação um com o outro, aí tem, porque não tem só eu do Brasil, mas tem gente lá da. Eu trabalho com gente da Índia, do Vietnã, da Rússia, da Ucrânia, trabalho com muita gente. Então, assim, tem gente lá que tem inglês muito básico, mas se você olhar o cara, é fera, entendeu? Então, assim, eu acho que o inglês, quando você tem um inglês bom, é mais fácil de conseguir vagas muito boas, de cara, talvez, não sei. Sim, Mas não é um empecilho para você começar do baixo e se esforçar e conseguir galgar em outras áreas, porque é aquilo que o Thiago falou, espírito de imigrante, eu vou tentar dar o melhor na área que eu tô, porque de forma rápida aqui, que está acabando já, na empresa que eu comecei, que eu estou trabalhando até hoje, já estou uma média vou pro meu terceiro ano que vem, estou 2 anos e pouco, eu comecei na área técnica, de nível 1, e fui melhorando de forma, tipo assim, não, eu tenho que ser bom. Eu não estou no meu país, eu tenho que trabalhar.
isso é bom. Eu tenho que fazer valer a pena a oportunidade que foi me dada. Então, assim, o americano vê muito isso. A honestidade, o interesse e a garra. Então, quando você demonstra isso de forma genuína, porque cuidado, porque eles sabem. Porque se você não é honesto, você não tem garra, em algum momento da sua trajetória profissional, vai demonstrar que você não é um desses. Então, assim, pode ser que não te dá talvez uma promoção. Então, assim, Sim, quando sim. vier para cá, tenha muito isso em mente. Eu estou indo para lá com o espírito de imigrante, eu vou dar meu melhor. Você não é inferior a ninguém, mas você vai dar o melhor e vai ser humilde na melhor maneira possível, de forma genuína, para poder você conseguir o seu objetivo final, o que for que seja. Gostei muito de escrever aqui. É assim mesmo, dar o melhor que você tem até ser condição de dar melhor ainda. Isso mesmo. Exato. Que vai te colocar em outro patamar que você poder galgar coisa melhor daqui a um tempo. Isso que o Bruno falou muito importante. O mercado de trabalho aqui, diferente do Brasil, muito em dois sentidos. Um, aqui tem muito mais vaga do que pessoa procurando. É, Então, a pessoa que aplica para vaga de emprego tem um poder muito grande. E o funcionário, depois que entra, tem um poder muito grande. É nego, não quer que você vá embora da empresa. Outra coisa é a ética no trabalho é muito importante. Aqui não tem esse negócio de chegar atrasado, faltar. é. Eles não têm tolerância para isso, não. Então, aqui o caráter, a integridade e vontade pesa muito mais que o currículo em termos de promoção e tal. Eles olham muito isso. E está tendo uma geração cada vez mais de pessoas novas que são acomodadas ou que querem as coisas sem correr atrás, querem milar, quer promoção antes de trabalhar. Então eles veem quem chega aqui com outra cabeça, que as cabeças que a gente tem de brasileiro, tá maluco? Nunca tive uma coisa boa dessa. E eles vêm e valorizam isso demais. Respostas relâmpago aqui. Vaga de home office. Gente, todo mundo agora quer trabalhar home office. Pós-Covid está mais difícil, mas tem. Mas o legal é que você não é limitado a aplicar onde você mora. Pode aplicar para o país inteiro, mas tem que estar morando aqui já, na maioria das vezes. Vaga, melhores lugares no Texas para ter emprego. Estão perguntando aqui. As cidades maiores, né? Dallas, San Antonio, Houston e a região de Austin. Mas o lugar que mais está crescendo em Austin, no país é a região de Austin. A gente mora aqui. Impressionante como é que tem muito emprego, mas também está ficando cada vez mais caro, com todo mundo da Califórnia mudando para cá. Educação física, posso trabalhar? Está perguntando aqui. Educação física, tudo que mexe com a área da saúde tem certificação, tem que comprovar algumas adaptações, então é possível sim, mas dê uma pesquisada que nem que você faça de uma coisa não de ensino superior, mas uma coisa mais técnica, imagina que vai ter algum tipo de prova, certificado, sem comprovar para você não machucar ninguém, né, e tal, por conta e não ter nenhum registro para eles defenderem. E é isso daí, gente, eu não vou... Acho que é isso aí, né, Várias Bruno? Foi uma hora perguntas das aqui, perguntas. acho que a gente tentou dar um resumo, né, Thiago, da nossa função como cônjuge, de dar suporte para o enfermeiro, até no momento da carreira, quando a gente estava aqui nos Estados Unidos, a gente achava gaps, buracos dentro do cronograma da nossas esposas, né? Para poder a gente fazer isso. Primeiro ano, no caso, né? Os primeiros um ano e meio, talvez. A gente não ia todo dia, toda hora procurando, porque senão fica muito. Tem que achar o balanço, digamos, né? O balanço do suporte da carreira ao mesmo tempo. Porque no primeiro é focar como um enfermeiro que está trabalhando no momento. Então, assim, você agradece bastante. Sei que tem muita coisa que poderia ter pincelado aqui. Se tiver uma outra oportunidade, a gente pode abordar os nossos novos assuntos, mas a gente está aqui como Nursing Connection, que a gente, infelizmente, na época não teve esse apoio. Hoje a gente está tentando abordar esse apoio também, dicas de como é que a gente comprou o carro pela primeira vez, como é que a gente foi no Isso, mercado a primeira isso aí vez. eu não vou querer contar não, Bruno. Deixa quieto, mas é, Albuquerque foi uma cidade muito legal para a gente. Muito Hoje a gente boa, está muito muito boa. boa, cidade de médio para pequeno porte. Então, assim, a flexibilidade para quem está começando aqui nos Estados Unidos, eu achei muito legal a experiência que eu tive no Novo México. A oportunidade de emprego tem como em qualquer lugar.
ponto positivo lá tem o CNM, que é o College of New Mexico, que me ajudou bastante na minha escola de inglês. Eu conheci muita gente, até me ofereceram emprego na época, só que meu foco era dar suporte para a Cláudia e Thiago também para a Jéssica, então não foi meu foco principal assim que eu cheguei, não foi procurar emprego, foi dar suporte para minha esposa como um ponto que é trabalho no começo, né? Mas eu acho que é isso, acho que valeu a pena, Thiago, o bate-papo, não sei se deu para dar uma noção, né, melhor, não sei se você quer É isso aí. complementar, mas Esse, um ponto, antes de eu fechar, lembra de dar para você, Thiago? Eu lembro que eu estava ouvindo uma live esses dias aí, falar sobre o sonho, né, está na mesma página. Eu lembro que José, José do Egito, né, quando estava lá na prisão, tu vê que ele estava numa situação de não favorável para ambiente de trabalho, digamos assim, caramba. imigrante, né? Imigrante lá no Egito, estava numa situação tava lá no topo com o Potifar, ou seja, no Bambambam, Bam, Bam, depois foi para a prisão, e o cara deu o melhor dele ali na prisão. Mas eu pergunto, como é que o cara, na live o cara falando, né, como é que o cara na prisão conseguiu se destacar para depois alguém lembrar dele lá na frente de interpretador de sonho? Porque ele tinha um sonho, que o sonho era, aí pegando a parte bíblica, né, que ele tinha um sonho que ele iria estar administrando a parte lá do Egito e tudo mais. Então, assim, por mais situações que vocês vão passar ao longo desse processo, nunca esqueça, primeiro, que Deus é o que dá o controle, e segundo, que não deixe o seu sonho ofuscar os problemas que você vai ter ao longo do processo. Isso aí, galera. Para fechar aqui, isso aí, suporte pro enfermeiro. Esteja na mesma página. Não tem plano P, fura o barco. No plano B, fura o barco, taca o fogo. E, quando tiver aqui, prioridade para eles primeiro. E carreira, começa a se preparar estando no Brasil. Chega aqui, espírito de imigrante, dá as caras, como o Bruno falou, igual José de Egito, que você conseguir, vai fazendo o seu melhor, que você vai chegar onde você precisar, por causa do seu sonho. Abraço aí, tudo de bom para vocês. Boa noite, galera. Fica com Deus. Tchau.